Acordei à meio da noite ao ouvir o meu marido ao telefone com a amante, a garantir-lhe que no dia seguinte eu estaria morta. A vivenda de 700 quadrados seria dela. No dia seguinte, a minha sogra recebeu um telefonema. O seu filho tinha sofrido um acidente e falecido. Naquela noite, caía uma chuva torrencial. As gotas pesadas de chuva batiam contra os vidros da luxuosa vivenda de 700 quadrados, criando um som frio e rítmico, como um lamento fúnebre. Eu estava deitada na cama, cara e confortável, mas sentia um arrepio na espinha, os olhos fixos no teto escuro. O relógio de parede marcava as 2 da manhã, mas o meu marido, Diogo, ainda não tinha voltado para o quarto. Em 5 anos de casamento, nunca senti esta casa tão grande e assustadoramente vazia como esta noite. Dizem que as mulheres têm um sexto sentido, especialmente quando a felicidade familiar está à beira do abismo. Eu revirava-me na cama, incapaz de dormir, com o coração a arder, uma ansiedade terrível a tomar conta de mim. Uma sensação de inquietação infiltrava-se em cada fibra do meu ser, o que me fez decidir levantar-me e ir à cozinha beber um pouco de água morna para me acalmar. A vivenda estava mergulhada na escuridão, iluminada apenas pela luz amarelada e fraca da lâmpada de presença que vinha do longo corredor. Caminhei silenciosamente sobre o mármore gelado, os meus pés descalços não faziam qualquer ruído. Ao passar pelo escritório de Diogo, vi um fino feixe de luz a escapar pela fresta da porta. Ele devia estar a trabalhar até tarde, como sempre. Senti uma pontada de compaixão misturada com culpa. Nos últimos 5 anos, eu tinha o estatuto de nora de uma família rica, vivendo uma vida de luxo, mas ainda não tinha conseguido dar um herdeiro a esta linhagem. O senhor Arthur e a dona Amélia, os meus sogros, criticavam-me abertamente. Diogo, por outro lado, sempre se mostrava um marido exemplar, confortando-me e dizendo para não me pressionar. Ao pensar naquela falsa benevolência, que um dia considerei uma bênção, preparei-me para abrir a porta e pedir-lhe que fosse dormir. Mas a minha mão mal tocou no puxador frio, parou no ar. Uma voz soou. Não o tom quente e amoroso que eu ouvia todos os dias, mas uma voz fria e cruel, quase irreconhecível. Diogo estava ao telefone. A sua voz sibilava por entre os dentes, cheia de raiva e impaciência. Tem calma, querida, já tratei de tudo, dizia ele. Amanhã é o nosso aniversário de 5 anos de casamento. Vou levá-la à Serra da Estrela para reavivar a chama. Fiquei paralisada, o coração a bater descontroladamente, como se fosse explodir no peito. Levá-la? Estaria a falar de mim? Prendi a respiração e encostei o ouvido à pesada porta de madeira, tentando ouvir cada palavra. Do outro lado da linha devia estar uma mulher, pois a voz de Diogo tornou-se assustadoramente doce. Ele continuou. Já contratei o Zé para tratar do assunto. Aquele troço da serra é muito deserto e costuma ter nevoeiro. Basta uma pequena virada de volante para o carro mergulhar num precipício de 1000 metros. Na altura, todos pensarão que foi apenas um acidente de viação. Espera pelas minhas boas notícias. Quando aquela mulher inútil morrer, esta vivenda e os 10 milhões de euros do seguro de vida serão nossos. Já a suportei a ela e a família dela por tempo demais. O mundo girou à minha volta. Tive de tapar a boca com força para não soltar um grito de horror. As minhas pernas fraquejaram e tive de me encostar à parede fria para não cair. Então, o homem com quem partilhei a cama durante 5 anos, o homem que sempre dizia que me amava e protegia, estava a planear matar-me de uma forma tão cruel. As suas palavras eram como facas afiadas a rasgar o meu coração, uma dor tão intensa que mal conseguia respirar. Na minha mente surgiram imagens da falsa felicidade que ele tinha construído. Os ramos de rosas vermelhas em dias especiais. Os jantares de família em que ele me servia comida à frente dos pais dele. Tudo não passava de uma encenação perfeita para esconder a natureza selvagem de uma besta disfarçada de homem.
Ele tinha uma amante, uma mulher chamada Sofia, e, pior ainda, queria-me morta para se apoderar dos meus bens. Ouvi os seus passos no escritório, o som da sua risada satisfeita. Ele acrescentou: os meus pais também já a queriam despachar há muito tempo, mas desta forma é a única maneira de ficar com todo o patrimônio dela sem parecerem os maus da fita. Amanhã podes começar a preparar a celebração. As lágrimas corriam-me pelo rosto, salgadas nos meus lábios. Queria entrar de rompante, atacá-lo, perguntar-lhe por que me tratava de forma tão cruel. O que é que eu tinha feito de mal? Servi a família dele. Suportei o desprezo dos seus pais. Usei todas as minhas poupanças para apoiar os seus negócios. E, em troca, recebia uma sentença de morte, meticulosamente planeada para o dia do nosso aniversário de casamento. Mas a razão dizia-me para não agir por impulso. Se eu entrasse agora, ele poderia matar-me imediatamente para eliminar provas, e a minha morte seria considerada uma fatalidade súbita ou um acidente doméstico. Ninguém conheceria a sua verdadeira face. Eu tinha de viver. Tinha de viver para desmascarar este assassino. Tinha de lutar por justiça para mim e pelo amor cego que depositei na pessoa errada. Arrastei-me de volta para o quarto, cada passo um aperto no coração. Deitei-me na cama, puxei o cobertor sobre a cabeça, a tremer de medo e de ódio. A chuva lá fora continuava a cair torrencialmente, como se quisesse lavar toda a sujidade daquela casa. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Fingi dormir, mas os meus ouvidos estavam atentos a qualquer movimento. Cerca de 30 minutos depois, Diogo abriu a porta do quarto silenciosamente. Deitou-se ao meu lado com cuidado, envolvendo a minha cintura com o braço, como fazia todas as noites. O seu toque arrepiou-me. Uma onda de repulsa subiu-me pela garganta. Tive de morder o lábio com força até sangrar para não o empurrar. Ele sussurrou-me ao ouvido: dorme bem, meu amor. Amanhã teremos um dia muito especial. Aquelas palavras soaram como a despedida da própria morte. Fechei os olhos com força, as lágrimas a correrem para dentro, e jurei a mim mesma: Diogo, queres-me morta, mas eu não morrerei tão facilmente. O céu está a ver. Quem semeia ventos, colhe tempestades. A partir deste momento, a tua esposa dócil e submissa morreu. Amanhã, a mulher que acordar será uma Ana completamente diferente. Uma mulher que fará toda a tua família pagar por esta crueldade. A luz da manhã atravessou as cortinas, atingindo-me os olhos. Anunciava o início de um novo dia. Mas para mim, hoje já não era um dia de feliz aniversário, mas sim o início de uma luta de vida ou de morte. Levantei-me mais cedo do que o habitual. Fui à casa de banho e lavei o rosto com água fria para recuperar a lucidez. Olhando para o meu rosto pálido no espelho, com os olhos inchados de tanto chorar em silêncio durante a noite, disse a mim mesma que tinha de manter a calma, de representar o papel da esposa feliz na perfeição, sem deixar transparecer qualquer falha perante aquela raposa astuta. Apliquei uma maquilhagem leve para disfarçar as olheiras e escolhi um vestido verde, água que Diogo uma vez elogiou como o que me ficava melhor. Ao descer as escadas, vi que Diogo já estava de pé, ocupado na cozinha. Um delicioso cheiro a café e pastéis de nata acabados de fazer enchia o ar. Ao ver-me, ele virou-se com um sorriso radiante, os seus olhos a brilhar com um falso amor. Bom dia, querida. Fui à tua pastelaria preferida buscar o pequeno almoço. Hoje temos uma longa viagem. Precisas de comer bem para teres energia para apreciar a paisagem. Olhei para os pastéis dourados na mesa e o meu estômago revirou-se de náusea. Antes, sempre que ele mostrava estes pequenos gestos de carinho, eu ficava comovida até as lágrimas, agradecendo aos céus por me terem dado um marido tão atencioso. Mas agora, ao olhar para aquela comida, só via uma falsidade repugnante. Talvez ele quisesse que eu comesse bem a minha última refeição antes de me enviar para o outro mundo. Ou talvez tivesse colocado um sedativo na comida para eu adormecer no carro, facilitando o seu plano.
Tentei reprimir a repulsa. Sentei-me e sorri fracamente. Obrigada, querido. És tão atencioso. Diogo sentou-se à minha frente, a observar-me atentamente enquanto eu comia, olhando de vez em quando para o relógio de parede com impaciência. Os meus sogros, o senhor Arthur e a dona Amélia, também desceram. Ao verem-nos prontos para a viagem, dona Amélia torceu o nariz e disse, com a sua voz azeda: aniversário? Todos os anos a mesma coisa, a gastar dinheiro. Em vez de se preocuparem em tratar da vossa infertilidade e dar um neto a esta família, só pensam em passear e divertir-se. Uma mulher que não consegue dar à luz, mesmo que se cubra de ouro, não vale nada. As palavras cruéis de dona Amélia eram como sal nas minhas feridas. Durante 5 anos, não houve um dia em que não tivesse de ouvir aqueles insultos. Tomei centenas de chás de ervas amargos, rezei em todas as igrejas e santuários, suportei inúmeras dores físicas e emocionais na esperança de ter um filho, mas o resultado era sempre um 0. Toda a família do meu marido me culpava, viam-me como um espinho, a causa do fim da sua linhagem. Diogo interveio rapidamente. Mãe, não digas isso, vais magoar a Ana. Hoje é o nosso dia especial. Por favor, deixa-nos em paz. Quem sabe, talvez depois desta viagem, com a mente relaxada, não tenhamos boas notícias? O senhor Arthur bufou. Sentou-se no sofá a ler o jornal, sem sequer me olhar. Vão para onde quiserem. Mas tenham cuidado com o carro novo, custou uma fortuna. Conduzam com cuidado, não o arranhem. Engoli cada pedaço de pastel como se estivesse a engolir brasas. A frieza desta família, a crueldade do homem sentado à minha frente, fizeram-me perceber quão tola eu tinha sido ao tentar agarrar-me ao que chamava de felicidade familiar aqui. Discretamente, liguei a gravação de áudio no meu telemóvel, escondido na minha mala. Precisava de provas. Precisava de gravar todas as mentiras, todas as ações suspeitas de Diogo naquele dia. Depois do pequeno almoço, Diogo apressou-me para o carro. Ele parecia muito ansioso, verificando constantemente o telemóvel. Notei que a sua mão tremia ligeiramente ao pegar nas chaves do carro. Estaria ele com medo ou ansioso pelo momento em que o seu crime se concretizaria? Saí para o pátio, onde o luxuoso Mercedes preto e brilhante nos esperava. Metade do valor do carro tinha sido um presente de casamento dos meus pais, mas os documentos estavam em nome de Diogo. Ele abriu-me a porta do carro, um gesto galante como o de um verdadeiro cavalheiro. Hesitei por um momento antes de entrar, sentindo que estava a entrar num caixão sobre rodas. Antes de o carro arrancar, olhei uma última vez para a vivenda. Este lugar fora o meu sonho, o lar que eu construíra. Mas agora era o túmulo que enterrava a minha juventude e a minha fé. Jurei a mim mesma que, se sobrevivesse a este dia, expulsaria todas aquelas pessoas cruéis dali. Aquela casa, aquele terreno, eram em parte fruto do meu suor e das minhas lágrimas. Não permitiria que eles nos roubassem. Diogo ligou o motor e o carro deslizou suavemente para fora do portão. Ele pôs a tocar uma canção romântica que tínhamos ouvido no dia do nosso casamento. A melodia suave encheu o espaço apertado do carro, tornando a atmosfera ainda mais sufocante. Sentei-me em silêncio, a olhar em frente, as mãos a apertar o cinto de segurança, preparando-me para a viagem fatídica. Na minha mala, o telemóvel continuava a gravar silenciosamente cada respiração, cada som, pronto para ser a testemunha do crime que estava prestes a acontecer. O carro acelerava na autoestrada, deixando para trás a cidade ruidosa. Diogo conduzia bastante depressa, olhando ocasionalmente pelo espelho retrovisor como se estivesse a vigiar alguém. Eu, no lugar do passageiro, tentava manter uma expressão o mais calma possível, fazendo-lhe perguntas triviais para que ele não suspeitasse de nada. Querido, por que saímos tão cedo? Pensei que só íamos a meio da manhã, perguntei. Diogo sobressaltou-se e explicou apressadamente. Para apanharmos o tempo mais fresco, e quero dedicar-te o dia inteiro.
Assim, quando lá chegarmos, ainda podemos almoçar e apreciar a vista da serra. A sua voz ainda era doce, mas eu conseguia detetar um tremor nela. Gotas de suor brotavam na sua testa, apesar de o ar-condicionado estar no máximo. Com o que estaria ele preocupado? Teria medo que o plano falhasse ou remorsos de consciência? Não. Uma pessoa como ele não tinha consciência. Ele apenas temia ser descoberto. O carro começou a entrar na estrada da serra com as suas curvas apertadas, um lado com uma falésia íngreme e o outro com um abismo profundo. O nevoeiro começou a ficar mais denso, obscurecendo a visão. Este era o cenário ideal para o acidente que ele mencionara ao telefone na noite anterior. O meu coração começou a bater mais depressa. Um arrepio percorreu-me a espinha. Eu sabia que o momento decisivo estava a aproximar-se. De repente, o telemóvel de Diogo tocou. Ele olhou para o ecrã, a sua expressão mudou drasticamente e desligou a chamada rapidamente. Fingi inocência e perguntei: "Quem era, querido? Por que não atendeste?" Diogo gaguejou. Era um número desconhecido, provavelmente a vender seguros ou imóveis. É uma chatice, não quis atender para não estragar o momento. Mas, poucos minutos depois, começaram a chegar mensagens de texto incessantemente. Diogo parecia agitado e o seu controle sobre o volante começou a vacilar. Ele encostou o carro na berma, num pequeno descampado deserto. "Espera aqui um bocadinho, querida", disse ele. "Vou só verificar os pneus." Senti o carro a abanar um pouco e conduzir na serra é perigoso. Acenei com a cabeça, em alerta máximo. Diogo abriu a porta, saiu e deu a volta ao carro. Olhei pelo espelho retrovisor e vi que ele não estava a verificar os pneus, mas sim a fazer uma chamada furtiva. A sua postura era apressada, gesticulava descontroladamente, o rosto vermelho de fúria. Ele devia estar a discutir com alguém. Com cuidado, tirei o cinto de segurança, a mão firmemente no puxador da porta, pronta para fugir a qualquer momento. Baixei um pouco o vidro para tentar ouvir. O vento forte dificultava a audição, mas consegui apanhar algumas frases. Ouvi-o gritar ao telefone: "Por que é que mudaste de ideias à última da hora? Eu já te transferi o sinal. Se não o fazes, contrato outro. Não te armes em esperto comigo." Então, o assassino contratado, o tal Zé, estava a criar problemas. Talvez quisesse mais dinheiro ou tivesse surgido um imprevisto. Esta era a minha oportunidade. Se o plano deles falhasse, eu teria mais tempo para agir. Diogo desligou, deu um pontapé violento no pneu e voltou para o carro. O seu rosto estava sombrio, a máscara de doçura tinha desaparecido. Ele não disse nada, ligou o motor e acelerou bruscamente. Perguntei, timidamente: "Está tudo bem com o carro, querido?" Ele gritou: "Sim, está tudo bem. Fica quieta e não faças mais perguntas. Estou com uma dor de cabeça." A sua mudança de atitude confirmou as minhas suspeitas de que o plano dele estava a correr mal. Depois de mais um bocado a conduzir, Diogo travou de repente. À nossa frente, um caminhão velho bloqueava a estrada. Um homem corpulento, coberto de tatuagens e com uma cara de poucos amigos, desceu e fez sinal a Diogo para parar. Diogo empalideceu e murmurou uma praga. Virou-se para mim e disse: "Fica no carro, tranca as portas e não saias por nada deste mundo. Vou ver o que se passa." Observei Diogo a caminhar em direção ao estranho. Os dois começaram a falar. A conversa parecia tensa. O homem apontava para o rosto de Diogo e depois para o nosso carro. Diogo parecia intimidado. Baixou a cabeça, tirou a carteira e deu ao homem um maço de notas. Mas o outro abanou a cabeça, afastou a mão de Diogo e arrastou-o em direção ao seu caminhão. Fiquei em pânico, sem perceber o que se estava a passar. Seria aquele o Zé, o homem contratado para me matar, porque estaria a ameaçar o Diogo? Ou seria uma encenação de um assalto para nos matar aos dois e forjar a cena do crime? Nesse momento, o homem empurrou Diogo ao chão e saltou para dentro do nosso Mercedes. Ele ligou o motor. Eu gritei:
tentando desesperadamente abrir a porta para saltar, mas as portas tinham sido trancadas centralmente do lado do condutor. O estranho virou-se para mim com um sorriso malicioso. Os seus dentes amarelos eram nojentos. "Calma aí, menina bonita", disse ele. "O teu marido deu-me a ti e a este carro. Hoje vou levar-te numa viagem inesquecível." O carro arrancou a toda a velocidade, deixando-me em desespero. Olhei para trás pelo vidro e vi Diogo a levantar-se cambaleante, a correr atrás do carro por um bocado antes de cair de joelhos na estrada, a observar impotente. Mas esperem. O olhar de Diogo naquele momento não era de preocupação por mim, mas sim de puro terror por perder os seus bens. Ele temia perder o carro, temia perder a ferramenta que lhe daria o dinheiro do seguro. Não havia um pingo de afeto de marido. O carro acelerava loucamente pela estrada sinuosa da serra. O homem conduzia a uma velocidade assustadora, a fazer zigue-zagues. Cheirava intensamente a álcool e balbuciava coisas sem sentido, amaldiçoando Diogo por ser um cobarde, por contratar alguém para matar a esposa e depois tentar regatear o preço. Ele disse que hoje lhes daria uma lição aos dois. Ficaria com o carro como pagamento da dívida e depois veria o que fazer comigo. Percebi que isto já não fazia parte do plano de Diogo. O tal Zé tinha se virado contra ele ou estava simplesmente bêbado e fora de controlo. A minha vida estava por um fio, nas mãos de um bêbado enlouquecido. Tentei manter a calma e encontrar uma forma de escapar. Vi que o meu telemóvel ainda estava na minha mão, mas a rede era fraca, ia e vinha. Consegui enviar uma mensagem com a minha localização para a Beatriz, a minha melhor amiga advogada, com um texto curto: "Socorro. Serra da Estrela. Carro roubado." Mal enviei a mensagem, o carro balançou violentamente. O condutor bêbado perdeu o controle do volante numa curva apertada. O carro embateu com força no raio de proteção. O som de metal a rasgar ecoou. Os vidros estilhaçaram-se. O mundo à minha frente virou-se do avesso. O carro capotou várias vezes e depois mergulhou no abismo. Naquele momento de terror, só consegui pensar nos meus pais idosos e em toda a injustiça que ainda não tinha sido vingada. Fechei os olhos, entregando-me ao destino. Ouviu-se uma grande explosão. E depois, tudo ficou escuro. Acordei com uma dor aguda por todo o corpo. Sentia-me como se os meus ossos se tivessem partido em 1000 pedaços. O cheiro a terra e plantas misturava-se com o cheiro acre a gasolina queimada, fazendo-me tossir. Abri os olhos. À minha volta havia uma densa folhagem que bloqueava a vista do céu. Levei algum tempo a processar o que tinha acontecido. O carro tinha caído no precipício, mas naquele momento fatal, a porta do passageiro abriu-se com um impacto no raio. Fui projetada para fora, caindo num arbusto denso a meio da encosta. O carro, juntamente com o condutor bêbado, tinha caído no fundo do abismo. Tentei mover os braços e as pernas. Felizmente, apesar dos arranhões e da dor por todo o corpo, parecia que não tinha nenhum osso partido. Agarrei-me às raízes das árvores e arrastei-me lentamente para cima, em direção à estrada. Olhando para o fundo do abismo, vi uma coluna de fumo preto a subir, com um som ocasional de pequenas explosões. O Zé estava morto. Morto no meu lugar, na armadilha que o próprio Diogo tinha montado. Mal cheguei à berma da estrada, ouvi o som de sirenes de ambulâncias e da polícia a aproximar-se. Escondi-me rapidamente atrás de uma grande rocha. Não podia revelar-me já. Precisava de saber onde estava o Diogo e que teatro ele iria fazer a seguir. Toquei no bolso do meu casaco. O ecrã do telemóvel estava estilhaçado, mas felizmente ainda funcionava. Tremendo, liguei para a Beatriz. Ela atendeu imediatamente, a voz embargada pela preocupação. "Beatriz, ajuda-me. Estou viva." Cerca de 30 minutos depois, a Beatriz chegou para me ir buscar a uma curva discreta, longe da atenção das autoridades que tinham isolado o local do acidente. Ao ver-me em farrapos, com o rosto coberto de sangue e lama,
A Beatriz desatou a chorar. Levou-me a uma clínica privada de um conhecido para tratar dos ferimentos, insistindo para que eu mantivesse em segredo absoluto o facto de estar viva. O espetáculo estava prestes a começar. Entretanto, na luxuosa vivenda, a dona Amélia preparava um almoço farto. Cantarolava enquanto punha à mesa, o coração a rejubilar secretamente com o pensamento de que, àquela hora, a sua odiada nora já teria desaparecido da vida do seu filho. De repente, o telefone fixo tocou estridentemente. Dona Amélia limpou as mãos ao avental e atendeu. Do outro lado da linha, uma voz séria da polícia. Estou? Falo da residência do senhor Diogo Mendes, proprietário do veículo com a matrícula XXYYZZ. Lamentamos informar que este veículo acabou de sofrer um acidente, tendo caído num precipício na Serra da Estrela. O condutor faleceu no local. O corpo ficou carbonizado e irreconhecível, pelo que precisamos que um familiar venha fazer a identificação. Ao ouvir isto, as pernas de Dona Amélia cederam. O telefone caiu-lhe da mão e estilhaçou-se no chão. Ela gaguejou, incapaz de falar, e desmaiou no sofá. O senhor Arthur, que estava a beber chá na sala, ouviu o barulho e correu para dentro. Ao ver a esposa inconsciente, entrou em pânico e chamou os empregados. Quando Dona Amélia recuperou a consciência, começou a chorar histericamente, a chamar pelo filho. Oh, meu Diogo, por que me deixaste assim? Meu filho! A casa transformou-se num caos. O senhor Arthur, apesar de tentar manter a calma, estava pálido como a morte. A notícia foi como um raio que os atingiu em cheio. Eles estavam convencidos de que o condutor era o Diogo. O carro era dele, e ele tinha dito que ia para a Serra da Estrela. Mal sabiam eles que uma troca fatídica tinha ocorrido. A Beatriz deixou-me ao portão da vivenda, exatamente quando o senhor Arthur ajudava a dona Amélia a entrar no carro para ir para o hospital. Ao verem-me sair do carro, com as roupas rasgadas e ligaduras por todo o corpo, mas viva, ficaram paralisados, como se tivessem visto um fantasma. Dona Amélia arregalou os olhos, apontou para mim e gaguejou. Tu, és real ou um fantasma? O que fazes aqui? Onde está o Diogo? Fingi chorar. Corri e ajoelhei-me aos pés de Dona Amélia. Mãe, tive tanto medo. Fomos assaltados. O ladrão empurrou o Diogo para fora do carro e raptou-me. Felizmente, consegui saltar antes de o carro cair no abismo. O Diogo deve estar ainda na serra. Ao ouvir-me, Dona Amélia pareceu renascer. Apressou o motorista a arrancar. Eu entrei no carro com eles, com um sorriso frio e secreto. O espetáculo estava apenas a começar. O carro da família acelerou em direção ao hospital distrital. Durante todo o caminho, a Dona Amélia chorava e rezava para que o seu filho estivesse são e salvo. Não me perguntou uma única vez como eu estava ou se me tinha magoado. Aos seus olhos, a minha vida não valia um dedo do pé do Diogo. Encostei-me a um canto do carro, observando em silêncio a ansiedade, a falsidade e o egoísmo da família do meu marido. No hospital, uma atmosfera fúnebre pairava sobre a morgue. O cheiro forte a formol era arrepiante. Um agente da polícia de trânsito veio ao nosso encontro. Apresentou as suas condolências e levou-nos para a identificação do corpo. Numa maca fria, coberto por um lençol branco, estava um corpo carbonizado, encolhido e irreconhecível. Ao lado, alguns objetos que não tinham ardido completamente. Uma carteira de pele de crocodilo e um relógio Rolex de ouro com diamantes. Mal Dona Amélia viu o relógio, soltou um grito lancinante e atirou-se para cima do cadáver. Este é o relógio do meu Diogo, é o meu filho. Meu Deus, meu filho, por que morreste de uma forma tão horrível? Ela chorou até desfalecer, precisando da ajuda de 2 enfermeiras para se manter de pé. O senhor Arthur, ao seu lado, também tinha os olhos rasos de lágrimas, a mão a tremer enquanto tocava na carteira queimada.
Eu estava atrás deles, sentindo uma satisfação indescritível. A carteira e o relógio eram, de facto, do Diogo, mas ele devia ter sido assaltado pelo Zé antes de ser empurrado do carro. E agora, esses mesmos objetos de valor estavam a fazer com que os seus pais identificassem erradamente o corpo do seu inimigo como sendo o do seu próprio filho. No auge daquela cena trágica, a porta da morgue abriu-se de repente e um homem entrou. Tinha as roupas desalinhadas, o rosto sujo de terra e andava a cambalear. Era o Diogo. O silêncio na sala foi total. Dona Amélia, que chorava histericamente, calou-se de repente e olhou fixamente para o recém-chegado. O senhor Arthur esfregou os olhos repetidamente, como se não acreditasse no que via. E Diogo, ao ver-me ali de pé, ilesa, a olhá-lo com um olhar gelado, recuou assustado, o rosto pálido como cera, gaguejando: "Ana, tu não morreste?" Dona Amélia foi a primeira a reagir. Correu para Diogo, a apalpá-lo por todo o lado, e depois desatou a chorar novamente. Desta vez, de alegria. "Meu filho, estás vivo. Então, quem é aquele corpo? Pensei que te tinha perdido." Diogo ainda não tinha recuperado do choque. Os seus olhos estavam fixos em mim, cheios de medo e desconfiança. Ele não compreendia como eu podia estar ali, de pé, depois de o carro ter caído no abismo e se ter desfeito em pedaços. Aproximei-me, peguei na mão dele, a minha voz embargada, mas apertei-a com força, causando-lhe dor. "Querido, graças a Deus que estás bem. Pensei que os ladrões te tinham matado. Tive a sorte de conseguir saltar do carro antes de ele cair. Deus teve pena de nós, não foi?" Diogo acenou com a cabeça, hesitante, o suor a escorrer-lhe pela testa. Ele sabia que o seu plano para me matar tinha falhado miseravelmente e que ainda por cima tinha perdido um carro caro. O agente da polícia interveio. "Então, quem é o falecido? Por que é que ele tinha a carteira e o relógio do senhor Diogo?" Diogo gaguejou, os olhos a vaguear, à procura de uma mentira. "Ah, senhor agente, era o ladrão. Ele bloqueou a estrada, atacou-me até eu perder os sentidos, roubou o carro e todos os meus pertences. Devia estar bêbado e acabou por cair no precipício. Eu, ao seu lado, sorri para comigo." Que língua afiada ele tinha! Mas ele não sabia que, neste drama, ele já não era o realizador. Depois de preenchermos os relatórios preliminares, a nossa família foi convidada a ir à esquadra da Polícia Judiciária para prestar declarações mais detalhadas. Diogo sentou-se em frente ao inspetor, a tremer incontrolavelmente. Tentou parecer a vítima de um assalto violento, mas as gotas de suor na sua testa e o olhar esquivo denunciavam a sua ansiedade. O inspetor fez perguntas detalhadas sobre a aparência do ladrão e o desenrolar dos acontecimentos. Diogo alegou que tinha sido atacado de surpresa e não se lembrava bem do rosto, apenas que era um homem alto e forte. Inventou até que o ladrão tinha um cúmplice numa mota. Eu, sentada ao lado, acrescentava ocasionalmente alguns detalhes, fingindo ajudar, mas na verdade estava a encurralá-lo. "Senhor inspetor", disse eu, "lembro-me que, quando o homem parou o carro, o Diogo deu-lhe um maço de notas. Acho que eles falaram durante bastante tempo. Até me pareceu que o meu marido lhe deu a carteira de livre vontade. Porque dizes que foi um assalto, querido?" Diogo virou-se bruscamente para mim, os olhos a fuzilarem-me. "Tu és mulher, o que é que sabes?" Fiquei em pânico e dei-lhe o dinheiro na esperança de que ele nos poupasse. "Não digas disparates que só complicam a investigação." O inspetor olhou para Diogo com desconfiança e depois virou-se para mim, pedindo mais pormenores sobre a entrega do dinheiro. Fingi estar assustada. Encolhi-me contra Diogo e pedi desculpa, dizendo que devia estar confusa devido ao choque. Mas eu sabia que a semente da dúvida tinha sido plantada na mente dos agentes da lei. Quando a polícia apresentou a carteira encontrada no corpo da vítima, Diogo olhou para ela como se visse a prova do seu crime. Hesitou, sem coragem de a pegar.
Dentro dela não estavam apenas os seus documentos, mas possivelmente outras coisas relacionadas com um negócio sujo entre ele e o Zé. Ele disse apressadamente: podem ficar com ela como prova. Quando o caso estiver resolvido, devolvem-ma. Ao sairmos da esquadra, Diogo suspirou de alívio, como se tivesse escapado à morte. Mas mal saímos do portão, virou-se para mim com um olhar de ódio. Chegando à casa, arrastou-me para o quarto e trancou a porta. Aproximou seu rosto do meu e sibilou: se tens amor à vida, cala essa boca. Se disseres uma única palavra sobre o que aconteceu hoje a alguém, não me culpes por ser cruel. Olhei-o nos olhos, sem o medo de antes. Respondi calmamente: por que estás tão tenso? Sou tua mulher. Se não te defender a ti, defendo quem? Mas tens de ter cuidado. A polícia é muito competente, não é fácil enganá-los. Além disso, aquele homem que morreu parecia-me familiar. Acho que já ouvia falar contigo num café qualquer. Diogo sobressaltou-se, largou-me e recuou. Gaguejou: Tu estás a confundir as coisas. Eu sou um homem de negócio sério, não conheço gente dessa. Ele estava nervoso, com medo de que eu soubesse de algo. A dúvida e o medo começaram a consumir a sua mente. Ele não se atrevia a fazer-me mal agora, porque eu era a única testemunha viva e a pessoa que conhecia detalhes que o poderiam desmascarar a qualquer momento. Ao chegarmos à casa, uma atmosfera sombria pairava sobre a vivenda. Embora Diogo tivesse voltado em segurança, o luxuoso carro de centenas de milhares de euros tinha desaparecido, e o escândalo na esquadra da polícia deixara o senhor Arthur e a dona Amélia inquietos. Mal tínhamos trocado de roupa. Fomos chamados à sala para uma reunião de família urgente. Dona Amélia sentou-se na sua poltrona de veludo a rezar com um terço na mão, mas da sua boca saíam palavras venenosas. Este ano tem sido de um azar tremendo para o Diogo. Perder dinheiro já é mau, mas quase perdeu a vida. E a culpa é toda daquela mulher, que só traz desgraça. Desde que ela pôs os pés nesta casa, os negócios pioraram e netos nem vê-los. Agora causou este escândalo. O senhor Arthur concordou com a esposa, batendo com o cachimbo na mesa para dar ênfase. É verdade. A tua mãe tem razão. O carro foi-se, e a polícia ainda está a investigar. Se isto nos trouxer problemas, será uma vergonha para toda a família. Pensei no seguinte: para afastar o azar e proteger o patrimônio da família, a Ana tem de assinar um documento a renunciar a todos os bens. Esta vivenda e os terrenos nos arredores devem passar para o nosso nome. Quando as coisas acalmarem, logo se vê. Eu ouvia-os, sentindo um frio na alma e o sangue a ferver, mas contive-me. Então, aos olhos deles, eu era apenas um bode expiatório para o seu azar e um espinho a ser removido para que pudessem apoderar-se dos bens. Eles temiam que algo acontecesse ao Diogo ou que eu pedisse o divórcio e a partilha de bens. Por isso, queriam retirar-me todos os direitos imediatamente. Diogo, ao meu lado, permaneceu em silêncio, sem me defender. Ele olhava para o chão, provavelmente a pensar o mesmo, ou talvez até desejasse que os pais me pressionassem a assinar para não ter de ser ele a tratar do assunto mais tarde. Dona Amélia empurrou um papel já preparado na minha direção, juntamente com uma caneta. Assina, filha. Assina para a mãe ficar descansada. Fui a uma vidente, e ela disse que temos de fazer isto para salvar a vida do Diogo. Se amas o teu marido, não hesites. Peguei no papel e li-o na diagonal. O conteúdo era claro. Eu, Ana, renuncio voluntariamente a todos os bens comuns e próprios adquiridos durante o casamento, concedendo plenos poderes de administração ao senhor Arthur e à dona Amélia. A ganância deles não tinha limites. Levantei o olhar para os três rostos ansiosos e calmamente pousei o papel na mesa. Com uma voz suave mas firme disse: sei que estão preocupados com o Diogo, mas o patrimônio é um assunto sério, regulado por lei.
Além disso, eu e o Diogo ainda somos casados legalmente, porque haveríamos de transferir os bens e complicar as coisas. Será que tem medo que eu vos roube a casa? Dona Amélia bateu na mesa e gritou: Não sejas insolente. Esta casa foi comprada com o dinheiro do Diogo. Com que é que tu contribuíste para teres direitos? Não te bastou viver à nossa custa estes anos todos? Agora assina. Se não assinares, desaparece desta casa imediatamente. A tensão na sala era palpável. O grito de Dona Amélia ecoou pela casa. Diogo continuava imóvel como uma estátua a observar a minha reação. Ele pensava que, como sempre, eu iria chorar, implorar e assinar para evitar mais problemas. Mas ele estava enganado. Abri lentamente a minha mala e tirei uma pasta azul. Era algo que eu guardava cuidadosamente há muito tempo, para o caso de um dia precisar. Retirei um documento com o selo de um cartório notarial e coloquei-o suavemente sobre o papel ridículo de Dona Amélia. Sorri e disse: Creio que os senhores e o Diogo se esqueceram deste papel, não? Há 2 anos, antes de o Diogo ser operado a uma apendicite, ele estava com medo dos riscos e fez este testamento. Nele está claramente escrito que, se algo lhe acontecesse, todos os seus bens, incluindo esta vivenda, as contas poupança e as ações da empresa, seriam propriedade exclusiva da sua esposa, eu, Ana. Os 3 ficaram como que atingidos por um raio, a olhar de olhos arregalados para o testamento. Dona Amélia arrancou-mo da mão, a tremer, e leu cada palavra. Não conseguia acreditar no que via. Era a assinatura do Diogo. O selo do notário era verdadeiro. Diogo empalideceu, a suar em bica. Ele lembrou-se. Na altura, queria parecer romântico para me convencer do seu amor eterno, para que eu investisse todas as minhas poupanças nos seus negócios. Pensava que era jovem e saudável, que nunca morreria. Por isso, escreveu o testamento para me agradar. Nunca imaginou que aquele papel se tornaria o meu escudo e uma sentença suspensa sobre a sua cabeça. Continuei, com a voz ainda calma. O Diogo está aqui, vivo e de boa saúde. O testamento, claro, ainda não tem efeito. Mas prova uma coisa. A vontade do meu marido era deixar-me tudo a mim. Então, por que razão me estão a forçar a renunciar aos meus bens agora? Querem ir contra a vontade do vosso próprio filho? Ou estão a agourar a morte dele para poderem lutar pelo patrimônio com a vossa nora? O senhor Arthur ficou sem palavras. Dona Amélia, roxa de raiva, amarrotou o papel que tinha na mão. Diogo estava encurralado. Não se atrevia a negar o testamento, pois seria como admitir que era um mentiroso e um manipulador. Temia que, se a situação escalasse, eu revelasse tudo. Aí, não perderia apenas os bens, mas também a honra. Guardei o testamento cuidadosamente na mala. Levantei-me, olhei-os nos olhos um a um e disse: Estou cansada. Vou para o meu quarto descansar. A partir de agora, por favor, não voltem a falar no assunto do patrimônio. O que é meu, será meu. Ninguém mo pode tirar. E quanto ao que não é nosso, por mais que se tente agarrar, um dia teremos de pagar um preço alto por isso. Dito isto, virei costas e subi as escadas, deixando para trás 3 pessoas paralisadas pela humilhação e pela raiva. Subi cada degrau com firmeza, sentindo um alívio imenso. Tinha ganho a primeira batalha, mas sabia que a verdadeira tempestade ainda estava para vir. Diogo não ficaria quieto, e eu precisava de me preparar para os seus próximos golpes. Na manhã seguinte, com o pretexto de ir a Fátima rezar, fui na verdade ao escritório de advogados da Beatriz. A Beatriz era a minha melhor amiga desde a universidade, uma mulher inteligente, perspicaz e sempre do lado da justiça. O escritório dela ficava no 10º andar de um arranha-céus com vista para o rio Tejo. O ambiente tranquilo e privado era perfeito para conversas confidenciais. Mal entrei, a Beatriz correu para me abraçar. A sua preocupação era genuína e comoveu-me. No meio de um mundo cheio de enganos e crueldade, a amizade da Beatriz era o meu único pilar. Contei-lhe tudo.
desde a chamada telefônica que ouvi até a encenação de Diogo na esquadra. Ao ouvir a parte em que a família dele me tentou forçar a assinar a renúncia de bens, a Beatriz bateu com força na mesa, furiosa. Eles são uns monstros. Tentam matar a esposa e ainda querem roubar-lhe tudo. Tu foste demasiado branda, Ana. Se fosse eu, já os tinha posto a todos na rua. Mas fizeste bem. Aquele testamento foi um golpe de mestre. A Beatriz começou a delinear um plano legal. A infidelidade de Diogo era uma vantagem no divórcio, mas para o prender por tentativa de homicídio, precisávamos de provas mais concretas do que uma gravação de áudio pouco clara. Precisávamos de encontrar a ligação entre Diogo e o Zé, o homem que morreu no meu lugar. Se provássemos que Diogo contratou o Zé para me matar, ele enfrentaria uma pena de prisão perpétua. A Beatriz aconselhou-me também a pedir secretamente o arresto dos bens comuns para evitar que Diogo os desviasse. Ela iria ajudar-me a redigir as queixas para o tribunal e para as autoridades. Tens de ser forte, Ana, disse ela. Esta luta não é só por dinheiro, é pela tua honra e pela tua vida. Estarei sempre aqui para te apoiar. Vamos desmascarar esse traidor. Acenei com a cabeça, cheia de determinação. Pedi a Beatriz que me recomendasse um detetive privado de confiança para investigar a Sofia, a amante de Diogo. Eu queria saber quem ela era, que relação tinha com o Zé e, mais importante, quantos segredos de Diogo ela conhecia. Conhecer o inimigo era a chave para a vitória. Ao sair do escritório, senti-me revigorada. Fui a uma loja de tecnologia e comprei uma caneta com gravador e várias microcâmaras. Iria transformar aquela casa numa armadilha para que Diogo caísse nela por sua própria vontade. Cheguei à casa e o ambiente continuava pesado. Diogo não estava. Devia estar a tentar resolver o problema do acidente ou a encontrar-se com a amante para planear o próximo passo. Os meus sogros estavam fechados no quarto. Era a minha oportunidade. Subi sorrateiramente ao escritório de Diogo. Normalmente era uma sala inviolável, mas hoje, talvez devido ao pânico, ele tinha se esquecido de a trancar. Entrei. A sala cheirava a tabaco e a álcool. Papéis espalhados pela secretária demonstravam o estado de espírito do seu dono. Ignorei a desordem e fui direta a um quadro a óleo pendurado na parede. Atrás dele havia um cofre embutido. Respirei fundo. Diogo era muito desconfiado e mudava a senha constantemente, mas era também muito supersticioso. Acreditava que os números associados a boas memórias traziam sorte. Ele, uma vez, gabou-se de que o dia do nosso primeiro encontro fora o mais sortudo da sua vida. Tremendo, digitei no teclado numérico a data do nosso primeiro encontro, 6 anos antes, 12 de outubro de 2018. Um bip soou, a luz passou de vermelha a verde e a porta do cofre abriu-se lentamente. Quase gritei de alegria. Então, ele ainda considerava aquele um dia de sorte. Ironicamente, hoje, esse mesmo dia, abriria as portas do inferno para ele. Dentro do cofre havia maços de notas, moeda estrangeira, barras de ouro e títulos de propriedade. Mas o que me chamou a atenção foi um caderno de capa de cabedal preta e uma pequena pen USB num canto. Folheei o caderno. Eram registros de despesas ilícitas da empresa, subornos a funcionários públicos, luvas para projetos. Peguei na pen USB e liguei-a ao portátil de Diogo. Apareceram pastas com ficheiros de contabilidade secreta, contratos fantasma e uma lista de funcionários que ele tinha subornado. Uma pasta chamada Fundo Negro continha informações sobre contas bancárias no estrangeiro em nome de terceiros que ele usava para desviar fundos e fugir aos impostos. Era isto, a prova irrefutável para mandar Diogo para a prisão, não só por tentativa de homicídio, mas também por corrupção e fraude fiscal. Com isto, ele perderia tudo. Copiei rapidamente todos os dados da pen para o meu telemóvel e para a nuvem. Fotografei cada página do caderno preto. Depois, coloquei tudo de volta no lugar.
Fechei o cofre, endireitei o quadro e limpei todas as minhas impressões digitais. Mal saí do escritório. Ouvi o carro de Diogo a parar em frente ao portão. Corri para o quarto e fingi dormir. Poucos minutos depois, Diogo entrou. Olhou para mim por um longo momento, suspirou e foi para a casa de banho. O som da água a correr abafou a minha respiração ofegante. Ali deitada, a segurar o telemóvel cheio de provas dos crimes do meu marido, pensei: o teu fim está próximo, Diogo. 3 dias depois, o detetive enviou-me um dossiê detalhado sobre o Zé e a sua relação com a Sofia. As informações eram chocantes. Zé, ou José, era um criminoso conhecido, especialista em cobranças difíceis, que tinha saído da prisão há 6 meses. E o mais surpreendente, o Zé era primo afastado da Sofia. Então, a amante não era apenas uma destruidora de lares, mas também cúmplice e intermediária no plano para me matar. Um par perfeito. O detetive também me forneceu um extrato bancário que mostrava uma transferência de 50 mil euros de Diogo para o Zé, 2 dias antes do acidente. A descrição dizia compra de material de construção, mas um desempregado como o Zé não teria uma empresa de construção. Era a prova irrefutável do contrato para me matar. A Beatriz ligou-me, entusiasmada. Ana, descobri o historial clínico do Zé. Ele tinha epilepsia e um grave problema de alcoolismo. O facto de o Diogo ter contratado alguém tão instável para provocar um acidente mostra que ele queria criar o cenário de um acidente casual perfeito. Mas o tiro saiu-lhe pela culatra. Pedi a Beatriz para guardar estas provas. Queria ver como Diogo e Sofia lidariam um com o outro agora que a morte de Zé se tornara um problema. Naquela noite vi Diogo a falar ao telefone na varanda. Escondi-me e liguei o gravador. A voz dele era ríspida. Já te disse que não sei de nada. A culpa foi dele. Não me metas nisto. O dinheiro que transferi era o combinado. Se ele morreu, foi o destino dele. Se continuas a chatear-me, corto-te o apoio. Do outro lado, a Sofia devia estar a chorar ou a ameaçá-lo, porque Diogo ficou ainda mais nervoso. Finalmente disse friamente: está bem. Encontramo-nos amanhã à tarde, no café do costume. Levo mais algum dinheiro para o funeral, mas vem sozinha e não tentes nenhuma gracinha. Desliguei o gravador com um sorriso. O peixe tinha mordido o isco. Enviei uma mensagem a Beatriz. Amanhã teríamos teatro. O café ficava numa ruela sossegada, perfeita para encontros secretos. Eu e a Beatriz chegamos 30 minutos antes e escolhemos uma mesa num canto, escondida por plantas, mas com uma boa visão da mesa habitual de Diogo. Já tínhamos instalado uma câmara e um microfone debaixo da mesa dele. Às 3 da tarde, Diogo apareceu, disfarçado com óculos de sol e um chapéu. Sentou-se e pediu um café. 10 minutos depois, a Sofia entrou. Era jovem e bonita, mas tinha o rosto inchado e os olhos vermelhos. Mal se sentou, começou a discussão. O que vais fazer? O meu primo morreu e a família dele quer fazer queixa. Disseste que era só um susto, não que era para ele morrer. Tu mataste-o de propósito para te livrares dele, não foi? Diogo sibilou. Cala a boca. Quem lhe mandou beber tanto antes de conduzir? Eu disse-lhe para bater de leve no raio, só isso. Ele foi estúpido e morreu. Agora queres o quê? Que vamos todos presos? Sofia chorava. Falas com uma facilidade. A mulher e os filhos dele precisam de ajuda. Os 50 mil euros mal chegaram para pagar as dívidas de jogo dele. Dá-me mais 100 mil, e eu convenço a família a desistir da queixa. Diogo riu-se. 100 mil? Achas que eu imprimo dinheiro? A minha mulher ainda não morreu. O patrimônio ainda é dela. Não me pressiones, ou ainda te acontece o mesmo. Eu, no meu canto, ouvia tudo, o sangue a ferver. A vida de uma pessoa, para eles, era apenas um número numa negociação. A Beatriz apertou-me a mão, a pedir calma. A Sofia, vendo a dureza de Diogo, mudou de tom. Não te armes em esperto.
Eu guardei as mensagens e as gravações em que me pedes para contratar o meu primo para matar a tua mulher. Se não me deres o dinheiro, entrego tudo à polícia e à tua querida esposa. Diogo, lívido, levantou-se e deu-lhe uma bofetada que a atirou ao chão. Atreves-te a ameaçar-me? Tu também és cúmplice. Se eu for preso, tu também vais. Faço-te desaparecer como fiz ao Zé. A Sofia chorava, assustada com a violência do seu amante. A discussão, gravada na íntegra, era a prova viva do crime deles. A Sofia, depois da bofetada, levantou-se. O medo nos seus olhos deu lugar a um ódio profundo. Ameaças-me? Achas que tenho medo de ti? És um cobarde, um monstro inútil. Não me admira que a tua mulher não te tenha dado filhos em 5 anos. Diogo ficou paralisado. A Sofia gritou, para quem quisesse ouvir: não penses que eu não sei que és estéril. Deixaste a tua mulher tomar tratamentos horríveis durante anos. Deixaste a tua família humilhá-la, quando o problema sempre foste tu. Foste a uma clínica de fertilidade há 3 anos. Eu vi os resultados que escondes na gaveta da tua empresa. Fotografei tudo. Ias enganar-me também a mim? As palavras dela foram como uma bomba que explodiu no café e no meu coração. Fiquei tonta, o mundo a girar. Estéril. O Diogo era estéril. Durante 5 anos, vivi um inferno por um crime que não cometi. Suportei tratamentos dolorosos, humilhações, e tudo em vão. E ele, o marido compreensivo, sabia de tudo. Ele deixou-me sofrer para proteger o seu ego frágil. As lágrimas corriam-me pelo rosto, não de dor, mas de ódio. O Diogo não quis apenas matar o meu corpo, ele já tinha matado a minha alma durante 5 anos com a sua mentira monstruosa. A Beatriz abraçou-me, a chorar comigo. Calma, Ana. Agora que sabes a verdade, tens de ser ainda mais forte para o fazeres pagar por cada lágrima que choraste. Ao sair do café, senti que tinha renascido. Se o acidente fora um renascimento físico, a verdade sobre a infertilidade de Diogo foi um renascimento espiritual. Durante 5 anos, vivi de cabeça baixa, sentindo-me culpada. Mas tudo não passou de um sacrifício cego por alguém que não merecia. Beatriz, disse eu, com uma nova determinação, avança com o pedido de divórcio unilateral imediatamente. Não consigo viver mais 1 segundo com aquele monstro. Naquela tarde, fomos a um cartório autenticar todas as provas que tínhamos reunido. Redigimos também uma queixa-crime à polícia judiciária. Eu já não tinha medo. Voltei a casa com uma postura diferente. A dona Amélia e o senhor Arthur estavam na sala a ver televisão. Lançaram-me um olhar de desprezo, mas eu ignorei-os e subi diretamente para o meu quarto. Comecei a fazer as malas, a levar apenas o que era verdadeiramente meu. Peguei na nossa fotografia de casamento. O meu sorriso era radiante, cheio de confiança. O dele, agora eu via, era falso e calculista. Cortei a fotografia ao meio. A parte dele foi para o lixo. A minha parte, guardei-a na carteira. Naquela noite, Diogo chegou à casa bêbado. Insultou-me, culpando-me por todo o seu azar. Desaparece da minha vista. Olhei para ele com pena e disse calmamente: não te preocupes, eu vou. Mas antes vou devolver-te tudo o que me fizeste. Ele ficou surpreendido com a minha calma, mas o álcool venceu-o e ele adormeceu a ressonar. Dorme bem, Diogo, pensei. Pode ser a tua última noite de sono nesta vivenda. No dia seguinte, encontrei-me com a Sofia num parque. Ela estava assustada. Mostrei-lhe um vídeo que tinha gravado na noite anterior, de Diogo a contratar outro homem para a fazer desaparecer. Ele sabe demais, dizia Diogo no vídeo. Ao ver aquilo, a Sofia ficou pálida de terror. Percebeu que, para Diogo, ela também era descartável. Ajuda-me, por favor, implorou ela. Não quero morrer. Eu disse-lhe que a única forma de se salvar era cooperar comigo, testemunhar contra ele. Em troca, a lei seria mais branda com ela. Ela concordou, em lágrimas. Entregou-me todas as provas que tinha contra Diogo, incluindo informações sobre os seus esquemas de lavagem de dinheiro.
Dei-lhe um bilhete de avião e algum dinheiro para ela se esconder por uns dias. A aliança das mulheres traídas estava formada. O dia do acerto de contas chegou. Fui ao mercado e comprei os ingredientes para um banquete, todos os pratos favoritos da família do meu marido. Cozinhei a tarde inteira. Eles pensaram que eu estava a tentar agradar-lhes, a redimir-me. À noite, sentámo-nos todos à mesa. Servi-lhes vinho. Levantei o meu copo. Um brinde. Este pode ser o último jantar que teremos todos juntos. Dona Amélia franziu o sobrolho. Que disparate é esse? Ignorei-a. Peguei no comando da televisão e liguei o meu telemóvel ao ecrã. Em vez das notícias, apareceu o vídeo da discussão no café. As acusações, as ameaças, a revelação da infertilidade de Diogo. O som de mastigação na sala cessou. O copo do senhor Arthur caiu e partiu-se. O queixo de Dona Amélia descaiu. Diogo ficou cinzento como um fantasma. Quando o vídeo acabou, o silêncio era aterrador. Então já ouviram? Perguntei calmamente. A vossa nora não é estéril. Quem acabou com a vossa linhagem foi o vosso querido filho. E foi ele também que planeou matar-me para ficar com o dinheiro. Dona Amélia virou-se para o filho, a voz a falhar. Diogo, é verdade? Tu és estéril? Por que nos escondeste isto? Diogo não conseguia levantar a cabeça. O senhor Arthur agarrou o peito, a sufocar de raiva e desilusão. E mais uma coisa, acrescentei. Entreguei todas as provas dos crimes do vosso filho à polícia. A esta hora já devem estar a caminho. Aproveitem o jantar. A comida da prisão não deve ser tão boa. Ao ouvir a palavra polícia, Diogo explodiu. Atirou a mesa ao chão, partindo tudo. Agarrou numa faca de fruta e avançou na minha direção, os olhos injectados de sangue. Tu denunciaste-me. Eu mato-te e depois mato-me a mim. Recuei, protegendo-me com uma cadeira. Os pais dele tentaram detê-lo em pânico, mas ele estava cego de fúria. A faca estava a centímetros do meu peito quando as sirenes da polícia soaram à porta da vivenda. Largue a arma e renda-se. Ecoou um altifalante. A porta foi arrombada e dezenas de polícias invadiram a sala. A faca caiu da mão de Diogo. O seu corpo amoleceu de terror. Foi algemado. Enquanto o levavam, a Dona Amélia corria atrás do carro da polícia, a gritar em desespero. O senhor Arthur desabou numa cadeira, o olhar perdido. Eu fiquei no meio da sala caótica, sem sentir qualquer pena. Era o preço que tinham de pagar. O caso de Diogo chocou o país. Com as provas esmagadoras e o testemunho de Sofia, ele foi condenado à prisão perpétua. O tribunal concedeu-me a maior parte do patrimônio como compensação. No dia em que tomei posse oficial da casa, o senhor Arthur e a Dona Amélia recusaram-se a sair. Gritaram, insultaram-me, mas os vizinhos, que agora conheciam a verdade, desprezavam-nos. Tive de chamar as autoridades para os expulsar. Vê-los a sair com os seus sacos de roupa, velhos e derrotados, não me deu prazer, apenas uma tristeza profunda pela natureza humana. Voltaram para a sua aldeia, mas a vergonha perseguiu-os. O senhor Arthur morreu poucos meses depois, de desgosto. Dona Amélia enlouqueceu, passando os dias a vaguear e a chamar pelo filho. Eu vendi a vivenda. Aquele lugar guardava demasiadas memórias dolorosas. Com o dinheiro, construí uma casa nova para os meus pais e doei uma grande parte a abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica e a orfanatos. Queria transformar aquele dinheiro sujo em algo bom, curar as feridas de outros como forma de curar as minhas. Antes de deixar Lisboa, visitei o Diogo na prisão uma última vez. Ele estava magro, o cabelo branco, embora tivesse pouco mais de 30 anos. Pediu-me perdão. Olhei para ele, o coração em paz. Eu já não te odeio, Diogo. O ódio só nos faz mal a nós. Mas nunca te perdoarei. Usa o resto da tua vida para te arrependeres. Virei costas e saí. À saída da prisão, respirei fundo o ar da liberdade. O sol brilhava. O pesadelo tinha finalmente terminado. Um ano depois,
Em Tavira, no Algarve, o sol dourado e a brisa do mar recebiam-me todos os dias. Abri uma pequena florista numa rua tranquila, a poucos passos da praia. Chamei-lhe Paz. Era tudo o que eu desejava. A minha vida era simples. Acordava cedo, ia ao mercado das flores, passava o dia a criar arranjos bonitos. As tardes eram para passear na praia. A vida já não era de luxo, mas o meu coração nunca esteve tão sereno e livre. Os meus pais visitavam-me e ficavam felizes por me verem sorrir. Antigamente, vivias numa mansão e andavas de carro de luxo, mas tinhas sempre uma cara triste. Agora, vives numa casa alugada e andas de bicicleta, mas pareces uma flor a desabrochar, disse-me o meu pai um dia. A felicidade está mesmo dentro de nós. Uma tarde, um homem entrou na loja para comprar um grande ramo de girassóis para o aniversário de casamento da sua esposa. Ela adora girassóis, disse ele, os olhos a brilhar, porque eles estão sempre virados para o sol, como um símbolo de esperança. Olhar para a felicidade dele não me causou inveja, mas sim fé. Fé de que o amor verdadeiro existe. Entreguei-lhe o ramo e desejei-lhe felicidades. Fiquei a olhar para os girassóis na minha loja, de pé, orgulhosos, virados para a luz. Vi-me neles. Eu também tinha sido arrastada pela tempestade, mas nunca desisti. Continuei de pé, sempre em direção ao sol, em busca de vida e alegria. A lei do karma existe. Quem faz o mal, recebe o mal. Quem vive com bondade, encontrará a paz. Eu atravessei a tempestade para aprender a valorizar os dias de sol. O futuro é incerto, mas isso já não importa. O que importa é que aprendi a amar-me e a viver o presente. Lá fora, as ondas do mar cantavam a sua canção eterna. O sol da tarde pintava tudo de dourado. Fechei os olhos, a respirar o perfume das flores. No meu coração só havia uma palavra: paz. A felicidade não está longe, está dentro da nossa própria alma serena. Fechei a loja, peguei na minha bicicleta e pedalei em direção à casa. Já não me sentia sozinha, porque sabia que amanhã o sol nasceria de novo e as flores no jardim da minha alma voltariam a florescer, radiantes e perfumadas.